Fala, turma! Aqui é o professor Marcos Nascimento, mais uma vez, representando a Capacitar Cursos, e vamos dar continuidade ao nosso curso de cuidador de idosos, com a nossa terceira aula. Muito bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre pontos assim muito importantes, tá? Todos os pontos são importantes, mas a aula de hoje eu acredito que trate de pontos assim essenciais. Vamos falar deles. Então, cuidados com as eliminações intestinais e urinárias. Bom, o que o cuidador precisa saber quanto aos hábitos intestinais e urinários do idoso? Bom, o cuidador nunca deve causar constrangimento ou ficar com raiva do idoso, pois, além de não ser culpa dele, pode deixá-lo também muito triste, pouco cooperativo e até mesmo muito mais agitado. O que a gente está falando aqui? Do idoso que não consegue se controlar. Chama-se de incontinência, intestinal ou urinária. Ele faz xixi, faz cocô na roupa. Então, o cuidador não pode, nunca deve causar nenhum constrangimento ou ficar com raiva do idoso. Às vezes não é nem culpa dele. E isso pode deixar ele triste e terminar ele não ajudando, um pouco cooperativo ou até mesmo mais agitado do que o normal. Então, outras dicas para o cuidador. Se o idoso se perde não sabendo onde fica o banheiro e não chega a tempo, uma das dicas é sinalizar bem a porta do banheiro com palavras grandes e chamativas ou colocar a própria figura de um vaso sanitário. No caso da noite, à noite, deixe a luz do banheiro acesa. Deixe o quarto do idoso mais perto do banheiro. Em alguns casos, deve-se deixar o papagaio ou comadre junto à cama. Então, facilite o uso do vaso com assentos altos e adaptados e barreiras laterais para que o idoso não caia do vaso, certo? Então, nós temos aqui uma imagem do que é o papagaio ou comadre, caso algum aluno que esteja assistindo não saiba o que é o papagaio, esse com a boquinha mais pequena, e esse maior, que está mais para frente aí da imagem, é a comadre, certo? Então, pode se usar para, já que ele não consegue chegar ao banheiro, não consegue se controlar, ele pode usar na cama mesmo. Não restrinja a ingestão de líquidos, ou seja, aquela coisa que se faz com criança. Não vou dar líquido na noite, que é para poder ele não fazer xixi na cama, Então, não restrinja a ingestão de líquidos apenas para o idoso urinar menos. Isto pode provocar desidratação do idoso e piorar ainda mais seu quadro clínico. Então, nada disso. Durante a parte do dia, procure levar o idoso em intervalos regulares ao banheiro, ou seja, não deixe ele muito tempo sem ir ao banheiro, porque se você deixa muito tempo, aí é que vem, a bexiga fica cheia, ele não consegue segurar, faz xixi na cama. Então, você vai fazendo uns intervalos regulares de ir ao banheiro. Não estou com vontade não, mas vamos mesmo assim, vamos lá, faz um pouquinho. E ele sempre no banheiro e evita aquela coisa do constrangimento do idoso e do trabalho também de você ter que fazer a troca. Procure vestir o idoso com roupas fáceis de retirar ou abrir. Velcro é uma ótima opção no lugar do zíper ou dos botões, porque o velcro só é puxar, Então, evitando o botão ou zíper. O uso de fralda descartável geriátrica pode ser útil à noite. Observar se a fralda não amanhece muito cheia ou vazando, pois talvez seja necessária uma troca no meio da madrugada. Aí você que dá o plantão, você não dorme junto com o idoso, Você acompanha a noite dele, certo? Então, verifica. Se precisar, você faz a troca durante a noite. Bom, se o idoso não consegue ir até o banheiro para urinar ou evacuar por problemas diversos e a incontinência é mais severa, impõe-se o uso de fralda geriátrica durante todo o dia, Dia e noite. Então, nunca deixar fraldas molhadas no corpo por muito tempo, que assim evitando assaduras e feridas na pele. Você pode observar que é como um bebê, O bebê fez xixi, a gente troca, fez cocô, a gente troca. Com o idoso é a mesma coisa, porque senão vai causar assadura ou feridas na pele, Uma boa higiene em cada troca é muito importante, com o uso de água e sabonete para retirar resíduos de fezes e de urina. Nas mulheres, a má higiene pode, inclusive, ser causa de infecção urinária. Ao fazer a limpeza, sempre limpar a região anal de frente para trás, isto é, da vagina para o ânus, evitando levar fezes para o canal da uretra, contaminando a urina. Então, sempre da frente para trás, certo? Nas mulheres. Lembre-se, a agitação pode ser um sinal de que o idoso quer urinar ou evacuar. Se já usa a fralda, pode ser necessário trocá-la. Então, observar. Evitar o estresse no idoso. Manter hábitos alimentares regulares, ingestão suficiente de fibras e líquidos e exercícios diários são fatores que ajudam no controle das eliminações intestinais e urinárias. Então, tem que fazer com que o idoso se movimente, certo?
exercícios diários são muito importantes. O uso de medicamentos, como tranquilizantes, compostos com ferro, diuréticos, etc., pode ser a causa das alterações dos hábitos intestinal e urinário. Pergunte sempre ao médico, tá? Então, alguns medicamentos fazem, como, por exemplo, o diurético faz com que urine mais, composto de ferro faz com que se defeque um pouco mais, né? Tranquilizante também. Então, tem que perguntar sempre ao médico sobre isso para saber as alterações. Bom, dito isso, vamos ver outro ponto importante aí, que é o problemas com o sono do idoso. Bom, como o cuidador deve lidar com o sono do idoso? Bom, reveja com o médico as medicações que o idoso toma, pois uma mudança simples de horário ou a retirada de algumas delas, dispensáveis, né, pode melhorar muito o padrão do sono. Então, quando a retirada de algum medicamento, que é possível dispensar aquele medicamento, pode melhorar, né, o padrão de sono do idoso. Observe se o idoso está desconfortável na cama, sentindo dor ou mal-estar, medo, insegurança, falta de carinho ou a companhia de alguém no quarto. Isso pode levar, né, com que ele tenha uma alteração do sono. Então, observe o que se ele tem uma dessas situações aí, de estar desconfortável, sentindo dor, né, medo, insegurança, falta de carinho ou mesmo de companhia. O idoso pode acordar para urinar várias vezes e perde o sono. Neste caso, procure deixar o urinol ou papagaio, né, que a gente já falou, perto de sua cama, evitando que ele vá ao banheiro. Porque às vezes o levantar, o caminhar até o banheiro e voltar é o suficiente para que ele perca o sono. Não é? Então você deixa próximo. Antigamente a gente usava o nome pinico, né? O penico ou urinol ou o papagaio, né, próximo dele, do idoso. A ociosidade e o sedentarismo, ou seja, a falta do que fazer durante o dia, podem piorar o padrão de sono noturno. O exercício físico, a caminhada e ocupação de tempo com atividades podem restaurar o sono perdido. Então, ele tem uma atividade física à noite, vamos usar esse termo, ele está cansado e consegue dormir melhor. Faça o idoso evitar cochilos e deitar na cama ou no sofá durante parte do dia. Gente, olha, eu vou falar aqui por experiência, né, própria. Minha avó, ela já faleceu, mas a minha avó cochilava o dia todinho. Quando era de noite, ela dizia, não estou com sono. Né? Dizia que o sono dela era porque ela tinha falta de sono por conta da idade. Mentira. Dormia o dia todo, como é que dorme de noite? Não é? E de dia, se a gente dissesse, minha avó está dormindo, ela dizia, não estou não, estou acordada, estou só descansando as vistas. Não é? Com o olho fechado, dormindo. Pense aí. Então, muito idoso gosta de tirar cochilos longos durante todo o dia, quando é de noite não tem sono. Então, evitar esses cochilos. Faça-o evitar bebidas estimulantes à tardinha e à noite, como café, né, que estimula, chamate e bebidas alcoólicas. Pode estimular e aí o idoso não sentir sono. Tristeza e depressão são grandes inimigos do sono, né, também. Tratamento médico adequado é primordial, certo? Então, ficar atento. A gente já falou um pouquinho sobre depressão, ficar atento aos pontos, né, que pode mostrar isso. Se nada disso resolver, a ajuda de um médico com uma prescrição de tranquilizante, né, um remedinho, um sonífero, pode contornar essa situação, estabilizando o padrão de sono do idoso e melhorando a convivência familiar. Se ele não dorme bem à noite, de dia ele está irritado, porque quem não dorme, pode ter certeza, o sistema nervoso é afetado. Seguindo. Lembre-se, problemas de sono no idoso podem ocorrer em algumas épocas e não serem permanentes, né? Pode ser um período, uma época. Com paciência, a insônia do idoso pode acabar. Agora você, cuidador, né, não cochile. Porque você cochilar, o idoso, se está acordado, muita coisa pode acontecer. Não é verdade? Vamos falar aqui de primeiros socorros na pessoa idosa. É importante isso, né? Idoso parece menino, apronta. Bom, acho que eu pulei uma coisa aqui, vou voltar rapidinho. Não, é isso mesmo. Quais as queimaduras mais comuns que ocorrem com o idoso? Bom, contato com fogo, objetos quentes, água fervente ou vapor, né? Contatos com substâncias químicas ou irradiação solar. A queimadura pelo sol, né? Chama de irradiação solar. O que fazer em caso de acidentes com queimaduras? Então vamos lá. O cuidador deve, se as roupas estiverem em chamas, evitar que a pessoa corra. Quanto mais corre, mais a chama aumenta, né? Se necessário, colocar a pessoa no chão, cobrindo-a com cobertor, tapete ou casaco, ou fazê-la rolar no chão, que é para poder apagar.
Secar o local delicadamente com um pano limpo ou chumaços de gaze. Cobrir o ferimento com compressas de gaze. Manter a região queimada mais elevada do que o resto do corpo para diminuir o inchaço. E dar bastante líquido para a pessoa ingerir se estiver, né, consciente. Então, já sabe, líquido, manter a região queimada mais elevada, cobrir o ferimento com compressa e secar o local delicadamente com um pano líquido ou limpo ou chumaços de gaze. Aí nós temos aqui nessa imagem queimaduras de primeiro grau. Você pode falar de queimaduras do sol, queimaduras de segundo grau, derramou um líquido, sei lá, quente, fez aquelas bolhas. E queimadura de terceiro grau, que é aquela queimadura que arranca mesmo a pele, né? Ela extrai a pele, abre vou usar esse termo, um buraco na pele, né? Pode ser com a queimadura bem grave, com algo bem muito quente, com o próprio fogo, vamos dizer assim. Então, o que é que o cuidador não pode, ele não deve tocar a área afetada com as mãos, né? Para não contaminar. Nunca furar as bolhas. Gente, queimadura de segundo grau faz as bolhas. Aquelas bolhas é o que está protegendo ainda a camada de pele que tem. Então, deixa a bolinha lá, aquele líquido que tem ali termina hidratando o local. Mas se você observar algumas queimaduras que a gente tem no dia a dia, que faz uma bolha, se você não mexer nela, lá aos pouquinhos ela vai seca e aquela pelezinha solta, nem marca fica. Então, não fure as bolhas, certo? Tentar retirar pedaços, o que não deve, viu? Não deve tentar retirar pedaços de roupa grudados na pele. Você pode piorar a situação, né? Se necessário, recorte em volta da roupa que está sobre a região afetada. Também não deve, isso aí, gente, é um absurdo e ainda muita gente faz isso. É usar manteiga, pomada, creme dental. Pô, você passar pasta de dente, creme dental no local é um absurdo, não é? Ou qualquer outro produto doméstico sobre a queimadura. Então, nada disso deve ser usado. Também não deve cobrir a queimadura com algodão. O algodão gruda, né? Então, vai contaminar. Usar gelo ou água gelada para resfriar a região. Gente, vocês sabem que gelo, se você pegar uma pedra de gelo e colocar em cima da sua pele, vai queimar. Então, se já está queimado, você vai piorar. Então, nada de água gelada ou gelo, certo? E se a queimadura for com produtos químicos? Então, primeiro, retirar as roupas da vítima tendo cuidado de não queimar as próprias mãos. Lavar o local com água corrente por 10 minutos. Água em cima, lavando o local, tá? Enxugar delicadamente e cobrir com curativo limpo e seco. E procurar ajuda médica imediata. Ele fala aqui de procurar ajuda médica imediata aí em relação a produtos químicos, mas nas outras queimaduras, a que eu falei anteriormente, né? Também, se a queimadura é grave, procura ajuda médica, certo? Vamos lá. Como proceder com um corpo estranho nos olhos? Alguma coisa, né, caiu no olho. Não deixe a vítima esfregar ou apertar os olhos. Pingue algumas gotas de soro fisiológico ou de água morna, né, no olho atingido. Água morna, tá? Não quente, pelo amor de Deus. Se isso não resolver, cubra os dois olhos com compressa de gases sem apertar. Se o objeto estiver cravado no olho, for alguma coisa que cravou no olho, não tente retirá-lo. Cubra os dois olhos. Se não for possível fechar os olhos, cubra-os com um cone de papel grosso, certo? Por exemplo, um copo. Aí, ó. Procure ajuda médica imediata, sempre, certo? Tentar mexer, tirar o que está preso no olho ou colocar qualquer coisa, você pode prejudicar ainda mais e causar, né, a perda da visão. Vamos lá, próximo. E se o idoso engolir um corpo estranho, como proceder? Bom, nunca tente puxar os objetos da garganta ou abrir a boca para examinar o seu interior. Tá? Deixe a pessoa tossir com força. Este é o recurso mais eficiente quando não há asfixia, né? Ele está respirando, mas tem alguma coisa presa. Então, ele tossir com força é o recurso mais eficiente. Se a pessoa não consegue tossir com força, falar ou chorar, é sinal de que o objeto está obstruindo, né, as vias respiratórias, o que significa que existe asfixia. Aí a coisa começa a ficar mais séria, né? Aí ele pergunta, e se estiver ocorrendo asfixia? Então você deve posicionar-se de pé, ao lado e ligeiramente atrás da vítima. Em seguida, dê 4 pancadas fortes no meio das costas, rapidamente com a mão fechada, né? A sua outra mão deve ser colocada sobre o peito do paciente. Então, mão no peito, 3 pancadas fortes no meio das costas, para ajudar a colocar para fora. Se o paciente continuar asfixiado, fique de pé, atrás, né, com seus braços ao redor da cintura da pessoa. Coloque sua mão fechada, ó, com o polegar para dentro, contra o abdômen da vítima.
certo? Ligeiramente acima do umbigo e abaixo do limite das costelas. Agarre firmemente seu pulso com a outra mão e exerça um rápido puxão para cima. Repita, se necessário, 4 vezes numa sequência rápida. Gente, mão fechada, boca do estômago, vou usar esse termo. A outra mão por cima, você por trás do paciente, você puxa para dentro e para cima, como se você estivesse tentando suspender o paciente, né? Desculpe, o idoso, a pessoa, certo? Para poder colocar para fora. E procure o auxílio médico, certo? Com rapidez. Isso pode salvar uma vida. Vamos para o próximo. Como proceder em caso de envenenamentos, né? Medicamentos, plantas, produtos químicos, substâncias corrosivas? Bom, você pode provocar vômitos, se a vítima estiver consciente. Apenas nos casos de ingestão de medicamentos, plantas, comida estragada, álcool ou bebidas alcoólicas. Aí você pode provocar vômitos, certo? Você não pode ou não deve provocar vômito se a vítima estiver inconsciente, desmaiou, né? Se a substância ingerida for corrosiva ou derivada de petróleo, como removedor, gasolina, querosene, polidores, ceras, água-rás, thinner, graxas, amônia, soda cáustica ou água sanitária, etc. Certo? A indução ao vômito é feita através da ingestão de uma colher de sopa de óleo de cozinha e um copo de água, ou estimulando a garganta com o dedo, quando você vai estimular para vomitar. Ô professor, por que eu não posso provocar o vômito no caso dessas substâncias aí que eu falei, né? O removedor, gasolina. Porque, gente, esse tipo de produto químico ele entra queimando e fazendo um estrago. Se você provoca o vômito, ele vai voltar fazendo o mesmo estrago de volta, né? E piorando a situação do local que ele já atingiu. Certo? Então é hospital, porque no hospital é colocada uma sonda para retirada do produto que foi ingerido. Certo? Seguindo. Como reconhecer que um idoso está apresentando convulsões? Bom, o cuidador deve observar os seguintes sinais: perda súbita de consciência e salivação excessiva. Né? Então ele perde a consciência e começa a salivar excessivamente. A gente chama de babar. Né? Começou a babar. A babar. Movimentação brusca e involuntária dos músculos, né? Quem nunca viu uma convulsão, a minha única orientação aqui nesse momento é procurar algum vídeo no YouTube para você ver a situação. Enrijecimento da mandíbula, travando os dentes. A pessoa trava a boca, né? Segura os dentes e aí começa a enrijecer. Pode apresentar arroxeamento dos lábios e extremidades, né? A ponta dos dedos começa a ficar arroxeada devido à dificuldade de respiração. Pode ocorrer relaxamento dos esfínteres, como perda de urina e fezes. Então, a pessoa relaxa como é que eu posso dizer? Os músculos, né? Da parte do ânus e vagina ou pênis, e aí a urina vai embora e a pessoa vai terminar fazendo xixi, fazendo, né, cocô nas calças por conta disso. Então, o que fazer com uma pessoa em estado de convulsão? Bom, afastar a vítima de lugar que ofereça perigo, como fogo, piscina e etc. Né? Então, afasta porque a pessoa não cair dentro da água na piscina ou no fogo, imagine. Retirar objetos pessoais e aqueles que estiverem ao seu redor que possam feri-la, como, por exemplo, óculos, gargantilha, né? Pedras e etc. Afasta para poder a pessoa não se machucar. Proteger a cabeça, deixando-a agitar-se à vontade. Tá? Tem gente que quer segurar a cabeça. Não, protege para não bater em nada e deixa a cabeça agitar. Tá? Proteger a língua colocando uma trouxinha de pano na boca. Não forçar se os dentes estiverem travados. Então, se tiver travado os dentes, não vá tentar forçar abrir a boca para colocar. Retirar próteses quando houver, se for possível. Afrouxar as roupas se necessário. E observar a respiração durante e após a crise convulsiva. Certo? Então, ir procurar o socorro médico, né? Sempre. Observação. Não se deve jogar água ou oferecer algo para cheirar durante a crise. Você não precisa ter receio com a salivação, né? Com a baba do paciente. Ela não é contagiante. Tem gente que fica com medo de, porque babou, pegou, não contagia em nada. Certo? E não dê nada para ele, nem jogar água, nem oferecer nada para cheirar. Porque tem gente que desmaiou, está convulsão, e dá um perfume, um álcool, éter, para a pessoa não cheirar. Nada disso é usado.
espera a convulsão passar e procura o médico. Se for uma coisa mais grave, né, procura o médico. Vamos lá falar sobre prevenção de quedas nessa idade, né, com as pessoas idosas é muito comum. Então a gente tem que ter alguns cuidados, né, dentro de casa. Então, o que o cuidador deve saber para prevenir queda no idoso? Então, deixe os caminhos, né, dentro de casa, deixe os caminhos livres, retirando móveis e entulhos. Então, para ele passar livremente. Retire tapetes soltos. Tapete solto é péssimo, né? A pessoa tropeça e cai. Retire tapetes soltos, cordões e fios, como fio de telefone, extensão, né, do piso, do assoalho, para que ele não se prenda e caia. Não deixe animais soltos, animais também, gato, cachorro, remexe para a pessoa estar caminhando, ele está nos pés e a pessoa tropeçar. Prenda, se for o caso, tacos soltos e bordas soltas de carpetes, né? Carpete, taco, muita gente acho que nem se usa mais, mas ainda pode se encontrar alguma casa, né, que seja o piso seja de taco. Então, taco solto pode ficar com a bordinha suspensa, a pessoa tropeça. Não insere os pisos, porque ele fica liso demais, né? Isso pode provocar quedas. Coloque uma iluminação adequada para a noite, principalmente no caminho do banheiro, que é para ele enxergar, né? As escadas devem ter corrimãos, boa iluminação e faixa colorida e antiderrapante na borda dos degraus. É uma sinalização, né? Na borda do degrau. Você pode ver na imagem da direita de vocês, as faixazinhas ali são os adesivos antiderrapantes para evitar quedas. Também evitar cadeiras muito baixas e camas muito altas. Deve ter a altura do joelho do idoso, não é? Então, isso é a altura do joelho para ele sentar e levantar com facilidade e evitar a queda, né? Evite o uso de chinelos, salto alto e sapatos de sola lisa, para não escorregar. Não deixe o idoso andar de meias. Meias também é escorregadia, né? Guarde itens pessoais e objetos mais usados ao nível do olhar ou um pouco mais embaixo, certo? Para que ele, no nível do olhar, ou um pouco mais baixo. Nada muito abaixo que ele pode cair também. Substitua ou conserte móveis que estejam instáveis, né? Que possa bambear e a pessoa cair. No banheiro, instale barras de apoio no chuveiro e no vaso sanitário, para que ele se apoie para levantar, para baixar. Você vê aí na imagem, né? Pisos antiderrapantes. Né? Instale um vaso sanitário mais alto para ele se pode sentar facilmente e levantar também. Mantenha um banquinho para a lavagem dos pés. Está tomando banho, para ele não ter que abaixar, isso pode provocar queda. Ele levanta a perna e põe o pé em cima do banquinho para lavar. Use capachos e tapetes antiderrapantes, como está na imagem aí. Não use chaves na porta dos banheiros, tá? É que nem tem casa com criança. Chave em porta não dá certo. Ele se tranca, acontece alguma coisa e ninguém consegue entrar. Então, nada de chave em porta de banheiro. E fora de casa, conserte calçadas e degraus quebrados, certo? Que tenha na entrada da casa. Remova soleiras altas das portas. Eu não sei que cada lugar chama de um jeito, mas é soleira. Eu também conheço por soleira nas portas. No nível do chão, né? Tem gente que coloca uma soleira, uma pedrinha de mármore um pouco mais alta, com a diferença do piso. Aquilo é ruim para, né, não vir com chinelo, sapato, bater assim e tropeçar, certo? Instale corrimão em escadas e rampas e instale iluminação adequada em calçadas, portas e escadas, né, na parte externa da casa. Com relação ao idoso, evite que ele se levante rapidamente após acordar. Então, esperar alguns minutos antes de sentar e de caminhar. Acordou, senta alguns minutinhos, tá? Depois ele pode levantar e caminhar. Circular o sangue. Atravesse a rua sempre nas faixas de segurança. Dá medicamentos somente sob orientação médica, né? Cuidado especial para os diuréticos, remédios para pressão e calmantes. Sempre cuidado especial para eles. Os diuréticos, remédios para pressão e calmantes. Somente com orientação médica. Estimule o idoso à prática de atividades de coordenação e concentração, como dança, artesanato, palavras cruzadas e jogos. Isso só estimula o cérebro. Gente, você trabalha como cuidador de idosos, tem famílias que dão autonomia para o cuidador fazer tudo. Então, vamos caminhar, vamos fazer uma atividade, vamos para uma aula de dança, vamos para às vezes mora num lugar onde tem o bairro, tem uma associação, né, comunitária de idosos, tem um centro de convivência de idosos, então sempre fazer com que ele
se movimente, tenha atividade. Isso quando o idoso caminha, faz tudo direitinho, você incentiva, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado também dessa aula, né? Revisem a apostila, que é importante, muita coisa aí pode cair na prova, né? Dá uma lida na apostila, pode reveja o vídeo se precisar, quantas vezes precisar, certo? E se tiver dúvidas, busca o professor, chama lá no WhatsApp, no privado, que eu estou sempre à disposição, ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.